Vamos lá, hoje eu quero trazer um pouquinho mais sobre a diferença de testes automatizados versus testes manuais. Eu tenho certeza aí que vai ter muita gente falando que sabe que é tranquilo, que é completamente óbvia a diferença, mas eu sei que tem muita gente que às vezes não consegue entender a diferença. E eu vou dizer uma coisa, viu? Muitas das vezes as pessoas que dizem que é óbvia a diferença, às vezes não sabem todas as diferenças dentro da área de testes, a diferença entre testes manuais e testes automatizados, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá, eu vou tentar trazer primeira coisa. Eu vou falar sobre testes automatizados e testes manuais. Eu não pretendo ficar necessariamente entrando muito em tecnologia. Eu vou falar sobre ferramentas, sobre algumas tecnologias, linguagens, porém eu não vou ficar citando absolutamente tudo, tá certo? Mas, dito isso, o que eu quero trazer aqui é que vocês entendam a diferença entre testes manuais e testes automatizados, e com essa diferença eu entendo também o que você faz como testes manuais, quais tipos de estratégias você faz como teste manual, quais tipos de estratégias você usa como teste automatizado, e, obviamente, qual que é os dois, né? Para os dois funcionam, né? Tanto teste manual quanto a mesma estratégia, só que para os dois tipos de teste, tá bom? Então vamos lá. Galera, primeira coisa, tá? Vamos tirar aqui a primeira pergunta, né? Tipo, a mais óbvia de todas. A diferença entre testes manuais e testes automatizados são: testes manuais você faz sozinho, exatamente, você vai lá com a sua própria mão, vai entrar num sistema, né, num site, numa web page, num sistema web, vai testar uma API. Você está fazendo isso mesmo com a utilização, por exemplo, do Postman para testar a API, você está fazendo testes manuais. Por que testes manuais? Porque você não está utilizando nenhum tipo de ferramenta, né, ou melhor, de automação dentro daqueles testes, tá certo? Eu sei que isso parece ser óbvio, mas eu gosto de trazer esse tipo de informação porque às vezes falar o óbvio é necessário, tá, galera? E tem às vezes pessoas que pensam que, por exemplo, testar uma API com Postman é literalmente um teste automatizado porque você está utilizando uma ferramenta específica, tá? Mas isso não é verdade, tá? Então, levem muito isso em consideração quando vocês estiverem aí falando sobre testes automatizados e testes manuais, tá bom? Principalmente se você estiver em entrevista, né, essas coisas. Agora, o que vai ditar o que é um teste automatizado? O teste automatizado, ele é um teste que vai ser feito automaticamente, né, automatizadamente, como se fosse até mesmo um usuário, dependendo do teste, né? E ele vai testar isso de forma recorrente. Então, por exemplo, a ideia mesmo é que você tenha uma ferramenta que vai gerar um workflow, né? Ou um processo, um passo a passo que vai ser rodado por uma ferramenta, pela máquina mesmo. Então, eu já mostrei isso várias vezes em vídeos, né? Testando automação e essas coisas. E saibam que quando a gente está testando esse tipo de vídeo, quando a gente está testando, quando a gente está testando esse tipo de sistema automatizadamente, você vai fazer isso sem necessariamente tocar nele, né? E às vezes até mesmo nem precisa trigar, você nem precisa apertar para dar play. Justamente o teste automatizado vai acontecer na hora que ele tem que acontecer, e ele vai acontecer por uma ferramenta. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre ferramentas de testes automatizados de end-to-end, como por exemplo Cypress, Playwright, Selenium. A gente pode falar aí de ferramentas de testes de unidade, que é, por exemplo, sei lá, a gente vai ter Jest, a gente vai ter Vitest, a gente vai ter JUnit, PyTest. Então todas essas vão acabar testando ali a unidade, né? E eles são ferramentas de teste automatizados. Por quê? Porque apesar daquele teste, né, precisa ser feito manualmente antes, né, a gente sempre confirma antes o teste manualmente, nem sempre, tá, nem sempre, mas é comum a gente testar antes manualmente, mas quando você roda a automação, aliás, quando você roda esses testes automatizados, eles vão rodar a hora que você quiser, e é literalmente um robô fazendo aquilo por você, tá bom? Ó, o Vinícius, ele tá aqui me perguntando, me formei em engenharia de software, beleza, formei em engenharia de software e estava trabalhando com UX. A carreira de UX está muito difícil, Por isso vou começar a estudar teste.
Pô, que legal, Vinícius. Bom demais, ó. Pensei que seria mais difícil os testes automatizados. Até onde estudei, a curva de aprendizado é muito tranquila, muito diferente do que aprender a programar. É isso mesmo, Vinícius, isso é verdade, tá? É assim, óbvio, você precisa programar, você precisa aprender a programar para poder fazer automação e principalmente fazer melhores automações, né? Mas, cara, o nível perto do que um dev precisa é muito diferente, tá? Muito, muito diferente, tá bom? O Léo falou aqui. Faço normalmente o teste manual, documento e depois automatismo o que fizer sentido. Léo, sinceramente, tá? Isso daí é uma ótima forma de você trabalhar com testes automatizados. Isso é realmente uma forma que eu diria que faz todo sentido. Mas daria para trabalhar de outras formas, tá? Não tô falando que é a forma que você trabalha é errada, longe disso. Na verdade, é o que eu vivo normalmente nas empresas, é dessa forma mesmo. A gente acaba criando uma estratégia, testando manualmente, depois a gente acaba trazendo automação. Mas a verdade é que num projeto perfeito, num projeto incrivelmente bem organizado desde o início, desde a concepção do produto, é o ideal a gente já começar a ter automação. Então, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem, eu já trabalhei em projetos onde eu automatizava, eu criava automação antes mesmo de ter o projeto desenvolvido. O que eu tinha lá ia ser mais ou menos ia ser a cara, né, do front-end, como que ele ia funcionar, eu sabia qual eram os fluxos de teste, e eu criava automação antes, e aí quando chegava ao front-end eu só precisava linkar ali os seletores, e a automação basicamente rodava, óbvio. Algumas coisinhas ou outras a gente precisava resolver ali no meio do caminho, mas era basicamente isso, galera. Era literalmente antes mesmo de você começar a testar um depois do outro. Então isso é bem legal. Então, ó, entendam que tudo isso faz diferença quando você tá trabalhando com testes automatizados, né? E saiba que testes automatizados e testes manuais eles se complementam muitas vezes, tá bom? Eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, os testes manuais vão morrer porque agora a gente tem testes automatizados e a gente tem testes automatizados com IA e não sei o que. Fica tranquilo, isso não vai acontecer. Nem no momento próximo, nem no momento futuro, assim, óbvio, todas essas ferramentas elas estão aqui para ajudar. E saibam que automatizar testes automatizados não são nada mais do que uma ferramenta para te ajudar. Ela não vai resolver todos os seus problemas. Não é porque você tem testes automatizados na sua pipeline e você roda elas que é isso que você precisa trazer somente como QA, tá certo? E saiba que quem normalmente traz esses testes automatizados, como eles vão ser desenvolvidos, como que eles vão ser melhorados e ampliados dentro da empresa, muito normalmente é um QA. Pode até acontecer da sua empresa aí ter um desenvolvedor que faz os testes automatizados aí de front-end, mas isso é muito improvável, tá certo? Muito, muito improvável mesmo. O Dan Mott falou aqui, vou começar a estudar JavaScript agora, depois vou pegar Cypress para automação. Boa demais, cara. Eu, sinceramente, é o que eu sempre recomendo para os meus mentorados, até para quem aparece aqui me perguntar, eu sempre recomendo começar com Cypress porque é fichinha.